Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conjunto dos números inteiros. Espero que vocês já conheçam um pouquinho do conjunto dos números naturais, que é aquele conjunto que surgiu através de um processo de contagem. Então, que tem os números 1, 2, 3, 4. Os números inteiros, ele veio surgir um tempo depois, na época do Renascimento, certo? Com o avanço do comércio, então os comerciantes eles precisavam representar o que seria o lucro e o que seria o prejuízo deles. Então vamos para um exemplo? Então, criança, imagine que você é lá o agricultor da época do Renascimento e você foi fazer uma plantação de milho. E aí você gastou aqui 70 moedas para fazer sua produção, certo? E aí a gente vai ter duas situações. Na situação 1, você foi para a feira vender sua produção e você conseguiu arrecadar aí, no caso, 90 moedas. E aí, você teve um lucro ou você teve um prejuízo? Nesse caso aqui, nós tivemos um lucro de quanto? De 20 moedas. Na segunda situação, você saiu para a feira para tentar vender aí sua produção. Só que nesse dia a feira não estava tão boa e você conseguiu vender tudo por 50 moedas. E aí, gente, tivemos um lucro ou um prejuízo? Nesse caso aqui, tivemos um prejuízo de quanto? De 20 moedas também. Por quê? Porque o preço de custo, o preço de fabricação, né, de você plantar lá o seu milho, foi maior do que o preço que você arrecadou vendendo. E como diferenciar aqui o lucro do prejuízo? A gente vai usar aqui, no caso, um símbolo, certo? Matemático, a gente vai colocar o sinal positivo para representar o lucro e o sinal negativo para representar o prejuízo. Então, sinal positivo significa que a gente teve um ganho de 20 moedas, o sinal negativo significa que a gente teve uma perda de 20 moedas. E foi daí que começou a surgir o conjunto dos números inteiros, certo? Então, o conjunto dos números inteiros, ele vai ser formado agora por números positivos e por números negativos. E, professora, só essa aplicação que existe para números inteiros? Não. A gente também usa números inteiros, certo? Para, no caso, marcar temperatura. Então, imagine só que você, chiquérrimo, está viajando para uma cidade fria e está lá marcando o termômetro 5 graus. E aí deu uma chuva e o que aconteceu? A temperatura baixou 6 graus. Nossa, baixou 6 graus e agora? Qual a temperatura final nesse dia? Então, a gente vai descer aqui 6 unidades, certo? Então, estou aqui com 5 graus, aí vou descer, ó. Então, vai ficar aqui, ó, 4, 3, 2, 1, 0. E aí, antes do zero agora vai vir o quê? Eu vou descer, vai estar abaixo do zero. Então, vou colocar aqui, ó, o menos 1. Que é, no caso, agora, negativo. Então, a temperatura final no dia foi menos 1. Só existem essas aplicações, professora? Não, a gente ainda vai achar mais aqui, ó, para quem gosta de futebol, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um campeonato entre 13 campinenses e temos aqui gol pró, certo? Os gols feitos, gol contra, que foram os gols recebidos, e aqui seria o nosso saldo de gols. Então, imagine só que durante o campeonato, o 13, ele fez 5 gols, certo? Então, fez 5 gols, só que ele levou 2 gols. Então, no saldo de gols, ó, vai ficar 5 menos 2, então vai ficar 3 gols, seria o saldo aí positivo, certo? O campinense, ele fez 2 gols e ele levou, certo, 4 gols. E aí, o saldo de gols, qual seria? Bem, ele fez 2 e levou 4, então significa que ele está aí no prejuízo, né, gente? Então ele está no prejuízo em 2 gols e a gente coloca aí o sinal negativo para dizer que ele saiu no prejuízo. E aí, bem, como é que a gente vai representar esse conjunto agora? Que já vimos que o conjunto dos inteiros, então ele vai ter números negativos, vai ter números positivos e vai ter o zero, certo? Então tá aqui, ó, esses números, se vocês perceberem, ele é o nosso conjunto dos números naturais. Então, daqui, a gente já pode até fazer uma conclusão, certo? Que o conjunto dos naturais, ele está contido no conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros a gente vai representar aqui pela letrinha Z. Então, a gente também vai ter o nosso zero, certo? E vai ter aqui agora os números negativos, ok? Características desse conjunto. Esse conjunto é um conjunto infinito, tá, gente?
ele é infinito. Todo elemento desse conjunto, ele vai ter um antecessor. Como assim, professora? Então, antecessor é o que vem antes, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu estou aqui com menos 2, vai ter um número antes dele, que é o menos 3. E antes do menos 3, será que existe um número? Existe, tá aqui reticências, mas que é para representar que esse conjunto ele continua. Antes do menos 3, veria o quê? O menos 4. Antes do menos 4, menos 5, e aí sucessivamente. A gente também vai ter, para cada elemento do nosso conjunto, a gente vai ter um sucessor. O que é o sucessor? É o número que ele vai vir depois. Então, por exemplo, depois aqui do 3, reticências aqui significa que esse conjunto ele continua. Então, viria o 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Esse conjunto também, a gente pode representar ele numa reta numerada, certo? Que a gente vai chamar aqui de reta numérica. Como é que a gente vai desenhar ela? Eu vou colocar aqui minha origem, que é o 0. Então, à direita do 0 eu vou colocar todos os números positivos e à esquerda do 0 eu vou colocar todos os números negativos. Então, perceba o seguinte, que quando eu estou me deslocando para a direita, os meus números eles estão o quê? Aumentando. E quando eu estou deslocando para a esquerda, o que está acontecendo com meus números? Eles estão diminuindo, certo? Então, já podemos até tirar algumas conclusões daqui. Por exemplo, menos 5 é menor do que o menos 4, certo? Porque quando a gente está andando para a direita, meus números estão o quê? Diminuindo. Outra coisa, simétricos e opostos, professora, são sinônimos, tá, gente? Então, eu tenho aqui meu eixo de simetria, certo? Que seria aqui a minha origem, o 0. A partir daqui, tudo que acontece de um lado vai acontecer do outro, vai funcionar como um espelho. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que o 1 é o oposto de menos 1, certo? Por exemplo, o menos 8 vai ser o oposto do 8, ok? O menos 7 seria o oposto de 7. Então, já usando essa ideia daí, percebam o seguinte, que quando eu calcular a distância, certo? Eu for medir aqui a distância que o 7 está da origem, ele está a 7 unidades de distância da minha origem. E quando eu for calcular a distância da origem até o 7, ele também está a 7 unidades de distância da origem. Então, o menos 7 até 0 tem 7 unidades e de 0 até 7 eu também tenho 7 unidades. Vê que eles estão bem simétricos. E aí, a gente pode, inclusive, dizer, caracterizar isso como módulo, certo? Então, isso é a definição de um módulo de um número que a gente vai representar por duas barrinhas. Vou colocar aqui o número dentro, por exemplo, o número menos 7. E quando eu coloco o módulo de menos 7, eu estou perguntando o quê? Qual a distância do menos 7 até a origem? A distância do menos 7 até a origem é o próprio 7, certo? A distância de 7 até a origem, que eu vou ler aqui módulo de 7, também é 7. Então, quando os números eles tiverem o mesmo módulo, ou seja, a mesma distância até a origem, a gente diz que eles são simétricos ou opostos. Mais um exemplo. A gente pode colocar aqui agora, por exemplo, menos 15. Quero saber o módulo de menos 15, ou seja, qual a distância que o menos 15 está da origem. Então, está a 15 unidades de distância. Qual a distância que o 15 está da origem? Também a 15 unidades de distância. Ou seja, menos 15 e 15, eles são números opostos ou simétricos, ok? Então, bora para uns exemplos, tá, pessoal? Vamos tentar aqui comparar os números inteiros, ver quem é maior, ver quem é menor. Então, tenho aqui a minha reta numerada, lembrando que para a direita a gente está aumentando, para a esquerda a gente está diminuindo, certo? Então, quero comparar menos 6 e 2. Quem é maior? Então, o maior aqui é 2, ó, porque vejo que 2, ele está à direita de menos 6. Então, 2, né, menos 6, no caso, é menor que 2. Agora, bora lá. Entre menos 6 e menos 2. Eu tenho aqui menos 6 e menos 2. Quem seria o maior? O maior é quem está sempre o quê? À direita. Então, menos 2 aqui, no caso, é maior que o menos 6. Então, ó, sinalzinho abertinho fica sempre virado para o lado do maior número. Tenho aqui menos 6 e 0. Quem é o maior? O maior sempre está à direita. Então, 0 é maior que menos 6. Então, a aberturazinha do sinal fica virado para o número maior. Agora eu tenho menos 8 e 10. Mas, professora, 10 não está nem aparecendo aí na reta, mas tem problema? Não, porque a gente sabe que o 10 está aqui à direita, né, pessoal? Então, o menos 8 aqui, ele está menor do que ele é menor que o 10, porque o 10 está aqui, ó, no lado positivo. Então, 10 é maior que menos 8.
8 e 2, quem é o maior? 8 é maior que 2. A gente virou o sinal por quê? Porque o sinal abertinho fica para o lado do maior número, certo? Tem o menos 4 e menos 1. Então, menos 4 e menos 1. Quem é o maior? Maior, no caso, é menos 1, por quê? Ele está aqui, ó, mais à direita. Lembrando que para a direita, meus números eles estão aumentando. Menos 8 e menos 5. Quem é o maior? Maior sempre está à direita. Então, menos 5 é o maior. E tem aí menos 1 e 1. Quem é o maior? O maior é 1. É sempre o positivo, é maior que o negativo, ok?